Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre geometria analítica. Se liga nesse vídeo, não sai daí, compartilha com todo mundo, chama geral, diz assim, ó, é aula de geometria analítica agora, então fica aí, não sai e dá um joinha no vídeo, compartilha com todos e ativa o sininho para receber novas notificações. E se inscreve no canal, tá bom? Abraço a todos. Salve, salve galera do bem, tudo bem com vocês? Gente, então na aula de hoje, o que a gente vai falar é um pouquinho sobre geometria analítica. E eu escolhi para falar justamente a parte inicial dessa disciplina. O que acontece? Para você entender o que é os conceitos da geometria analítica, você precisa entender o que é o plano cartesiano, tá bom? Então vamos começar com essa primeira parte, ó. O plano cartesiano, também conhecido como R2, é um sistema de eixos, tá bom? Um sistema de eixos que formam 90 graus aqui no centro, um sistema de eixo ortogonal. E o que acontece aqui? No centro nós temos a origem, tá bom? O ponto 00. E esse plano cartesiano ele é graduado. À direita, aqui à direita do eixo X, nós temos valores positivos e à esquerda nós temos valores negativos. A mesma coisa acontece no eixo Y. No eixo Y, os valores são positivos para cima e negativos para baixo. O que é que a gente faz nesse plano cartesiano? No plano cartesiano a gente marca pontos. Esses pontos eles têm duas coordenadas, um valor para x e um valor para y. Então aqui, ó, esse ponto que eu estou marcando, o ponto 6 e 5, ele tem coordenadas 6, porque o valor de x dele é 6 e o y é 5. Tem que ser sempre nessa ordem, tá? Não vão confundir. Já esse outro ponto, o ponto B, ele tem coordenadas 8 e menos 3. O x é 8 e o y é menos 3. Já esse terceiro ponto, o ponto C, ele tem coordenadas menos 4, porque primeiro você inicia com o x, e o y dele é menos 8. Então não confunda. Primeiro você marca o valor para x e depois você marca o valor para y. Isso é importante você seguir essa regra, porque o que você marca no ponto cartesiano são pares ordenados. E como o próprio nome já diz, um par ordenado, ele vai ter duas entradas, de modo que elas sejam ordenadas, elas sigam a ordem. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Esse x é chamado de abscissa do ponto e o y é chamado de ordenada do ponto. Então você tem um ponto qualquer que ele tem duas coordenadas, a primeira coordenada, a primeira é o x e a segunda é o y. Então o x ele é a abscissa desse ponto e o y é a ordenada dele. Tudo bem, gente? Então o que acontece aqui? Além desses pontos, o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Sempre no sentido anti-horário, aquele sentido contrário ao sentido do relógio, a gente tem os seguintes quadrantes: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Em cada quadrante, o que é que vai acontecer? O x no primeiro quadrante, todo o valor de x que está no primeiro quadrante sempre é positivo, e o y também, porque aqui, ó, primeiro quadrante o x é tudo positivo e o y também. No segundo quadrante, o x ele é negativo e o y é positivo. Já no terceiro quadrante, o x ele continua sendo negativo, porque aqui no terceiro quadrante, qualquer valor para x que você pegar, todos serão negativos e o y também será negativo. E no quarto quadrante, o x ele vai ser positivo e o y ele é negativo. É bom lembrar uma coisa, ó. Quando eu digo que o número ele é maior do que zero, eu estou dizendo que ele é positivo. A mesma coisa se eu digo que o número é menor do que zero, tá? Ele é negativo, porque o número ele é ou maior do que zero, ou ele é menor, ou ele é o próprio zero. Então vamos lá aqui, ó. Então vai começar a brincadeira mesmo agora na geometria analítica, que é a distância entre os dois pontos. Então quando eu tenho o plano cartesiano dividido entre os seus eixos, eu tenho dois pontos. Esses dois pontos que eu chamei aqui de A e B, eles têm duas coordenadas, tá bom? O ponto A tem uma coordenada x de A e o ponto e também uma coordenada no eixo Y, que é o y de A. O ponto B funciona da mesma forma. Eu tenho uma coordenada x de B e outra coordenada y de B. Quando eu quero medir a distância entre esses dois pontos, eu estou preocupado nessa menor distância, que é um segmento de reta ligando os pontos A e B. Então aqui eu tenho a distância do ponto A até o ponto B. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou traçar
uma paralela ao eixo X, nesse sentido que vocês estão vendo, e outra. E aí, quando eu traço essa paralela, o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse segmento que vai do ponto aqui, ó, do X de A até o X de B, essa distância é calculada como uma variação final menos inicial, ou seja, é o X de B menos o X de A. O que é que vai acontecer aqui, ó? Se aqui for 2 e aqui for, por exemplo, 5, essa distância toda é quanto? 5 menos 2, isso é 3. Agora eu vou passar outra paralela ao eixo Y nesse sentido que foi indicado aí no vídeo. E essa distância é justamente y de B menos y de A, é a variação y final menos o y inicial, que é o y do ponto A. O que é que acontece aqui? Eu estou formando na figura um triângulo retângulo de vértices A, B, e eu vou chamar aqui de C, só para ficar um pouco mais organizado. Como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras sem medo nenhum, considerando o seguinte: você sabe que esse segmento de reta que vai do ponto A até o ponto B, nesse caso ele é a hipotenusa do triângulo. Então olha como é que fica. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos aqui são x de B menos x de A e y de B menos y de A. Então, passando a raiz aí, eu vou ter o seguinte: x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Essa fórmula aqui me permite calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Só que eu acho essa fórmula o seguinte: você tem que observar uma coisa. Eu tenho uma variação ao quadrado, x de B menos x de A ao quadrado. E tenho y de B menos y de A ao quadrado. O x de B, ó, se eu faço 2 menos 5 ao quadrado, isso dá quanto? Isso dá menos 3. E menos 3 ao quadrado, isso é 9. Agora, se eu inverto a posição, se eu faço 5 menos 2 ao quadrado, isso dá 3, e 3 ao quadrado também se mantém em quem? Se mantém em 9. Então, essa variação, x de B menos x de A e y de B menos y de A, eu vou chamar de ΔX. Então, a distância, essa fórmula da distância, ela pode ser resumida só como ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E aí vamos ver alguns exemplos. Ó. Nesse caso, eu quero que vocês calculem a distância entre os pontos A, que tem coordenadas 1 e 5, e o ponto B, que tem coordenadas 3 e menos 2. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Esse é o x de A, e aqui eu tenho o y de A. A mesma coisa aqui, ó, x de B, e aqui eu tenho o y de B. Então, eu vou marcar esses dois pontos no plano, só para que vocês vejam o comportamento dos dois. Ó. Eu tenho aqui o eixo X, e agora eu tenho o eixo Y, e eu tenho o ponto A, que tem coordenadas 1 e 5. Ó. Primeiro é o X e depois é o Y. E o ponto B tem coordenadas 3 e menos 2. A distância entre eles é esse segmento de reta. Então, aplicando a fórmula da distância aí, eu vou ter o quê? A distância entre A e B vai ser justamente a raiz quadrada da variação de x ao quadrado. Ó. O x de B menos o x de A vai fica assim, ó, 3 menos 1 ao quadrado, mais quem? Mais a variação de y, menos 2 menos 5 ao quadrado. Fazendo os cálculos aí necessários, eu vou chegar a uma distância de quem? 3 menos 1, isso fica 2 ao quadrado, mais quem? Aqui fica menos 7 ao quadrado. 2 ao quadrado você sabe que é 4, então vai ficar 4 mais 49, né? Porque menos 7 ao quadrado é o mesmo que 7 ao quadrado. E 4 mais 49, isso fica a raiz quadrada de 53. Tudo bem? Viu como é simples? Não tem muito mistério não, gente. É bem tranquilo aplicar essa fórmula. Deixa eu só puxar aqui, ó. Tudo bem? Se cobriu aí, aqui fica a raiz quadrada de 53. 53 não tem raiz exata, então a gente pode deixar ela indicada. Então, tá aí a distância entre os pontos A e o ponto B.
Uma outra maneira de você calcular essa distância é você observar que eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Essa distância vai ser justamente 2 e essa distância aqui vai ser 7. Aplicando o teorema de Pitágoras aí, você chega ao mesmo valor, você chega à raiz quadrada de 53. Nesse outro caso, ó, eu também quero aplicar a fórmula da distância entre os pontos M e B. Eu não vou fazer o gráfico para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, se eu quero a distância do ponto M até o ponto B, essa distância vai ser calculada como a variação de x ao quadrado. Eu posso fazer 6 menos, ou 4 menos o menos 6, ou menos 6 menos 4. Eu vou fazer o x de M menos o x de B. Menos 6 menos 4 ao quadrado, mais menos 1 menos o menos 7 ao quadrado. Arrumando as contas aí, eu vou chegar que a distância de M até B é justamente a raiz quadrada de menos 10 ao quadrado, mais quem? Mais, ó, cuidado aqui nas continhas, tá bom? Menos 1, menos com menos aqui fica mais, então menos 1 mais 6, ou menos 1 mais 7, desculpa, isso fica, menos 1 mais 7, quanto é que dá? Isso dá 6 ao quadrado. Então aí eu chego nessa distância 100, tá bom? Porque menos 10 ao quadrado é 100, mais quem? Mais 36. O que é que vai acontecer aqui, ó? Isso fica raiz quadrada de 136. O que é que eu posso fazer aqui agora? 136, eu vou tentar fatorar. Se eu divido 136 por 2, quanto é que vai dar isso? Ó? 136 por 2, vamos fazer aqui as continhas, ó. 13 por 2 está 6, sobra 1, né? Vem o 6, isso dá 68. 68 por 2, isso vai dar 34. 34 por 2, isso dá quanto? Quanto é que é 34 por 2? Isso dá 17. 17 é primo, eu só posso dividir por 17. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho 2 ao quadrado vezes 34. Então quando eu jogar dentro da raiz aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 34. Então cancelando esse 2 com o índice da raiz, o 2 sai da raiz, fica 2 raiz de 34. Então essa é a distância do ponto M até o ponto B, beleza? Nesse outro exemplo aqui, ele diz que, dados os pontos PA e B, tá bom? Com essas coordenadas que vocês estão vendo, calcule o número real x, de modo que o ponto P seja equidistante. Vamos entender o que é que significa equidistante, gente? Tá bom? Equidistante, ele significa o seguinte, ele vai dizer que os pontos, o ponto P tem uma distância ao ponto A e também tem uma distância ao ponto B. E essas distâncias são iguais. Se eu for fazer um desenho aqui para esquematizar, eu tenho o seguinte. Porque às vezes eu procuro a ponta do lápis, ela some aqui. Você tem um ponto P e aqui você tem um ponto A e tem o ponto B. Essas distâncias, elas são iguais, tá bom? Considere que isso seja uma reta. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? A distância de P a A é igual à distância de P a B. Então, vamos usar a fórmula da distância nos dois casos. Então, usando aí, eu vou ter que raiz quadrada de x de P menos x de A ao quadrado. Ó. O x de P, ele não deu, eu vou botar x menos o x de A, que é 4. Isso tudo ao quadrado, mais o y de P menos o y de A, ou o y de A menos o y de P. Então fica, vou botar menos 2 ao quadrado. Isso é igual a quem? A distância dos pontos P até o ponto B. Isso vai ficar x menos 2, tá bom? Porque eu estou olhando agora para o ponto B também, ao quadrado, mais o y de P menos o y de B, ou y de B menos o y de B, de P. Então fica menos 8, menos 2 ao quadrado.
O que é que vai acontecer aqui, ó? O que é que eu posso fazer? Como eu tenho uma raiz dos dois lados, eu vou elevar esses dois membros ao quadrado. Quando eu elevo esses dois membros ao quadrado, tá bom? Como aqui eu tenho quantidades positivas, né? Não tem preocupação nenhuma em cancelar essa raiz. Eu digo isso porque muita gente quer cancelar o quadrado com a raiz e alguns cancelamentos não são corretos de se fazer, tá? Próximas aulas eu vou comentar algumas observações em relação a esses cancelamentos. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu tenho um produtozinho notável e aqui também. Vamos desenvolver? Eu tenho x menos 4 ao quadrado. Isso fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso vai ficar menos 8x mais 16. E aqui fica menos 4 ao quadrado. Isso dá mais 16 também. Do segundo lado lá, ó, no segundo membro, eu tenho x ao quadrado menos 2, isso aqui é um quadrado, tá bom, gente? Isso aqui é um 2. Deixa eu apagar para ficar mais elegante, porque ficou parecendo um 3. Vamos lá. Tenho aqui 2x ao quadrado menos 2x menos 4x. Estou eu errando aqui. Menos 4x. Menos 4x mais 4, e aqui fica mais quem? Mais 100, porque menos 8 com menos 2, isso dá menos 10 ao quadrado, isso vai ficar 100. Aqui, para ganhar tempo, ó, eu vou cancelar x ao quadrado com x ao quadrado, porque quando eu transferir do segundo para o primeiro membro, eles vêm com o sinal trocado, então um vai ficar positivo e o outro negativo. Esse menos 8, como eu mantive no primeiro membro, ele fica com o mesmo sinal, mais 32. Eu vou passar menos 4x para cá, vai ficar mais 4x, menos 4, menos 100, tudo igual a 0. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Isso fica menos 4x, 32 menos 100, 32 menos 100, quanto é que dá isso, gente? Isso dá menos... Quanto é que é 32 menos 100? 32 menos 100... 100 menos 30 dá 70. Isso dá 38, né? 68. Ficar menos 68 menos 4x menos 4 igual a 0. Então aqui fica menos 4x menos 72 igual a 0. Eu vou passar 72 para lá, fica menos 4x igual a 72. Multiplicando por menos 1, chega a 4x igual a menos 72. Passo 4 dividindo, fica x igual a menos 72 dividido por 4. E 72 dividido por 4, quanto é que dá isso? Isso vai dar 1, tá bom? Sobra 3, dá 30, isso dá 18. Então o que é que vai acontecer? O x é menos 18. Então é isso, gente. Eu queria deixar para vocês essa parte inicial da geometria analítica. Teremos, em próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre ponto médio e o baricentro, que é o famoso ponto G. Eu vou ensinar você a calcular as coordenadas desse baricentro de um triângulo. Então, se liga no vídeo aí, dá um joinha, compartilha com todo mundo e ativa o sininho para receber novas notificações. Abraço a vocês!